forte, que me diz aqui, não sei se tornar, uma frase que ele foi para o mundo inteiro, mas ele pode alcançar o mundo inteiro, mas ele não conseguiu aplicar nele. Né? Sim. E também é muito perigoso, porque às vezes a gente está tão determinado a mudar os outros e nós mesmos estamos sendo deixados de lado, né? Na hora que você falou isso, me veio essa reflexão, que é o que mais a gente também tem visto, né? As palavras bonitas, a gente tem a intenção de alcançar, né? Tanta gente, mas nós mesmos não estamos conseguindo aplicar em nós, que é um perigo, né? A gente corre o risco de ver todo mundo indo e nós parados na própria ignorância. Amém? Estou aguardando ali meu amado esposo nos preparar. Também foi uma bênção. Esse dia eu me dediquei muito a buscar essa palavra, porque é uma das palavras assim que mais fala comigo. Então é o livro de Gênesis 37, que vai falar dos sonhos de José, vai falar de um rapaz, né? Nós ouvimos falar dele, todos acham que José foi mencionado a primeira vez, né? Com 17 anos, que foi quando os irmãos dele, né, venderam ele, quando o pai dele fez uma linda túnica para ele. Mas José, ele é lembrado muito antes disso, né? O livro de Gênesis 37, eu gostaria que vocês abrissem para me acompanhar, tá? Então, José, ele é bisneto de Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó e filho de uma oração. A primeira vez que ele é lembrado foi quando Jacó, com sua mulher, não posso errar o nome dela, não sua mulher Rebeca, ela era estéril, né? Ela era estéril. A mulher de Abraão era estéril. E foi orado, Isaac veio. A mulher de Isaac era estéril. Ele orou pela mulher e veio os filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Glória a Deus. E Jacó teve uma mulher que ele tanto queria, mas ela era estéril. E Jacó orou muito por ela e ela concebeu a José. Então, a primeira vez que nós ouvimos falar desse homem, desse menino, foi na oração de seu pai por esse filho. E José era um filho filho da mais querido, porque era o filho da mulher amada. E fala a Bíblia que ele tinha um carinho tão grande por ele, no 3:37, vão me acompanhando. Diz que ele amava José mais do que os outros seus filhos. Ele tinha muitos filhos. Ele tinha no total com José 12 filhos. Porque era filho da sua velhice e fez uma túnica de várias cores. Então ele faz um agrado para o filho, e esse agrado, essa demonstração de carinho causou nos outros irmãos muito ciúme neles. E vendo com seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles criaram um ódio, criaram uma raiz de amargura, criaram um ressentimento pelo irmão mais novo, por causa desse amor todo que o pai sentia por ele. A gente observa aqui no versículo 4 que nós temos um problema doméstico, um problema familiar, né, de contendas entre a família, por causa de uma demonstração de amor do pai para com o filho. E teve José um sonho. E não bastava só José, pelo que nós vamos ler, era um menino muito... eu acredito e observo na Bíblia que todo milagre de Deus tem um grande propósito. Né? Nós vamos ver o caso de Ana, que orou intensamente por um filho, né? E veio o sacerdote,
veio 3 em 1, né? Profeta, veio tudo. Samuel foi completo, porque fazia parte do propósito de Deus. Samuel também é filho de uma oração. E José também, por ser filho de um milagre, ele tinha um grande propósito nesta terra. Ele tinha um grande propósito na mão de Deus. E ele, de repente, num dia, resolve contar para seus irmãos uma visão que Deus lhe deu. Ele não fala aqui que Deus me deu uma visão, ele conta um sonho dele. Olha, eu tive um sonho. E pelo jeito foi um sonho tão forte que ele compartilha com tanta emoção. E ele diz assim, ó. Eis que estávamos atando no 7. Molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava. E também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? É uma pergunta. Por isso ainda mais os odiavam. Nenhum momento eu vejo José falando isso para os irmãos. Quem falou que ele seria maior que eles são os próprios irmãos. José não fala isso. José conta um sonho e esse sonho foi interpretado por seus irmãos. Mas ele não fala que ele seria isso. Isso eu conversando com meu esposo, eu pus um nome nessa palavra. Eu pus o nome de missão. Primeira coisa é visão, missão e valores. Primeira coisa que a gente observa aqui é que José era um visionário logo de criança, né? Ele enxergou algo que aconteceria 22 anos depois. Ele enxergou algo vindo de Deus que naquele momento era algo impossível de acontecer, era algo improvável de acontecer, mas ele viu lá na frente. E eu vou falar aqui a característica de um visionário. Como que é o comportamento de uma pessoa visionária? Primeira coisa é que José se vê como um líder pequeno, sem executar nada, ele já se vê como líder, porque ele se pôs maior que todos, ele se pôs comandando os outros, ele se pôs acima dos outros, direcionando. Então ele já se vê como líder antes de ser visionário. Aí, assim, o que é um visionário? O visionário é aquele que possui aquele que possui a visão, ele enxerga bem lá na frente, né? E ele tem uma rara habilidade de aliar a visão com a competência. Então, o visionário, ele enxerga lá na frente e ele tem a rara habilidade de assimilar a visão com a competência. Ou seja, ele, além de enxergar, ele tem a habilidade de executar, de pôr em prática. O visionário, ele não enxerga apenas o presente. Ele enxerga também o futuro. E ele prevê a tendência e antecipa mudanças possíveis no meio do trajeto. E em vez de ser atropelado por elas, ele se prepara para elas. Glória a Deus. Ok? Então ele tem uma visão, né, de lá na frente, e ele está preparado para qualquer mudança no meio do trajeto, para que não seja atropelado por essas mudanças. E o visionário, ele consegue levantar acima das circunstâncias. Né? Entende isso? O visionário tem um comportamento de águia. A águia jamais fica morrendo embaixo, disputando carniça. Ela sobe sempre acima para procurar uma presa sadia, né? um voo rasante. Está sempre acima dos conflitos, da tempestade. Ela é única. Muito pelo contrário, o visionário, ele se alegra em meio às tribulações, porque ele tem entendimento
de que para chegar, para alcançar o topo, para alcançar a missão, para alcançar o seu objetivo, o seu sonho, ele vai passar por tribulações e ele entende que é para aperfeiçoamento. Como é que a pessoa alcança algo grande sem ser preparado? A gente pode trazer hoje para o nosso entendimento, vamos para uma empresa, ok? Para você chegar a um CEO de uma multinacional, de uma grande empresa, você não chega subindo as escadas ou de elevador ao 13º andar onde fica a presidência, de nada, você tem que ser preparado, né? Você tem que entender que precisa de esforço, tem um monte de coisa, um monte de circunstância, a competitividade, né? Que hoje é muito difícil. Quem tem preparo já tem muita competição, imagina quem não se prepara, né? Então, para chegar a um CEO de uma grande empresa, uma empresa multinacional, que é, né, todo o desejo de todo garoto e garota que estão iniciando a sua carreira, exige muito preparo, exige inglês. Hoje em dia o inglês ficou para trás, pede alemão, pede inúmeras línguas. Então precisa de muito preparo para você chegar aonde? No topo, no melhor. Então José, ele, além de ser um visionário, ele também é um jovem novo e maduro, que tem entendimento de que tudo que ele vai passar é para algo maior. Mas José não sabia. Ele viu, ele teve a visão, mas ele não sabia pelo que ele ia passar. Mas a gente percebe que ele recebe aquela missão, né? E ele abraça ela de tal forma e não se vê murmurando. Nenhum momento da Bíblia você vê José murmurando. E nem reclamando. E nem mencionando, eu fui abandonado. Observe que ele foi vendido pelos seus. Foi trocado por algumas moedas de prata, né? Vendido por algumas moedas de prata. Não se vê ele falando que valor eu tenho para a minha família. Eu fui abandonado. Eu não fui procurado, né? Ninguém sequer lembrou de me procurar. Não existe nenhum relato dele reclamando. Muito pelo contrário. Nós vamos ver aqui um belo do administrador. Nós vamos ver aqui um belo de um varão maduro. Em todos os lugares que ele entra, ele faz a diferença. Nós vamos acompanhar que depois que os irmãos ouvem esse relato, ouvem essa visão, eles se unem para dar fim. Né? Porque além de ser o predileto do pai e ser esse visionário, ele também era o mais responsável. Então o mais novo tinha um comportamento melhor do que o mais velho. Porque Jacó colocava ele para espionar os irmãos e trazer relatórios. Então quem deveria ser esse responsável era o mais velho. Mas quem tinha esse comportamento era o mais novo. Então eram inúmeras coisas que traziam essa contenda entre os irmãos. E ele foi vendido, a gente já sabe dessa história, né? A gente vai resumir. E José, ele é vendido para um Potifar, um dos homens de Faraó, né? E ao chegar na casa desse homem, nós vamos ler no 39, versículo 4, que a primeira coisa que fala é que José achou graça em seus olhos e servia-o. Ele era um servo deste homem. Ele era um escravo. Imagina, um dia ele era rei, no dia seguinte ele era escravo. Rei assim, né? Era tratado como rei por seu pai, com tanto amor. No dia seguinte ele era escravo. Mas o seu comportamento é de servo. E ele não servia de qualquer jeito, ele servia com excelência, né? Era espírito de excelência ele tinha. Em nenhum momento Deus o abandonou. Muito pelo contrário, Deus o acompanhava o tempo todo e lhe dava o espírito de excelência. E diz assim, José achou graça em seus olhos e servia-o. Esse era Potifar, ele servia o Potifar com excelência. E Potifar
o entregou na sua mão tudo que ele tinha. Isso representa duas coisas. Primeiro, servir. Tem uma frase que diz assim, ó, quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Às vezes, a maioria das pessoas querem ser servidas, querem que faça por elas, mas não servem muito menos com amor. Então, quem não vive para servir, não serve para viver. É uma frase muito bonita. O nome do homem que falou isso é Antônio Júlio Almeida. Nós temos que falar porque é de bater palmas para esse homem. Então, José servia com amor. E diz que tudo foi entregue na sua mão. Quando a gente fala que foi tudo entregue na sua mão, tem um significado. Isso quer dizer que o Potifar não precisava ficar falando, olha, você precisa fazer isso. Olha, tem isso aqui para você fazer. Olha, isso daqui você precisa fazer. Não, ele não precisava mais fazer isso. Ele não precisava mais direcionar esse menino. Porque o menino, viu? Nós estamos falando de um garoto de 17, 18 anos, né? Ele não precisava fazer isso porque, por si só, por seu espírito de excelência, ele já administrava tudo. Já tomou conta já do local, né? Ele já administrava tudo e com excelência. E nós vamos ler que aconteceu que desde o dia que puseram sobre a casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. Porque quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente serve com amor, Deus nos abençoa. Por quê? Porque quando a gente faz com amor, a gente faz com gratidão. E quando a gente exala a gratidão, Deus nos abençoa. E abençoou na casa do exílio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha. E na casa e no campo. O homem se tornou o mais próspero. Por causa de José. Por amor que Deus tinha a José. Por ver que José, mesmo na dificuldade, fazia as coisas com amor e com excelência. E deixou tudo que ele tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, e não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Aí vem a segunda parte da administração desse líder nato. O treinamento dele. Ele aprende a se administrar. Porque um líder e um visionário que não sabe se administrar, ele se perde no meio do caminho. Lucas, quando decidiu fazer administração, ele falou uma frase que entra aqui. Por que você decidiu fazer administração? Porque eu quero aprender a me administrar. E José, ele aprendeu a se administrar aqui. Vocês vão ver como. Se ele sabia, se ele teve aquela visão, e ele sabia que ele era nas mãos de Deus um instrumento, o que ele precisava fazer? Manter-se no foco. Manter-se, reto. Então, o que ele precisava fazer? A primeira coisa era se administrar. Ele foi tentado pela mulher deste homem que colocou tudo nas mãos dele. Por ele ser um homem formoso, a mulher dele o assediou. Se insinuou, né? Vamos por assim, veio uma tentação na vida deste homem, vamos pôr dessa forma. Mas ele, por ter uma postura uma conduta tão linda, sabe? Por ele ter essa postura, ele consegue dominar-se. E mesmo dominando-se, falar não, mesmo ele falando não, ainda houve uma calúnia em cima dele. O que ele faz? Me diga. Ele foi caluniado de que ele teria feito algo que ele não fez. E ele, mais uma vez, é atropelado pelas circunstâncias. Ele é atingido por mais uma dificuldade, mais uma luta. E ele é levado a ser preso. Tem coisas que acontecem na nossa vida que faz parte de um trabalhar de Deus, faz parte da escada.
Quando você sobe um degrau, você se alegra. Nossa, como eu estou feliz. Como Deus tem trabalhado na minha vida. Ai, eu tenho passado tantas lutas, mas Deus tem trabalhado na minha vida. Agora está tudo bem. Só que chega a hora de você mudar de degrau. Da hora de você passar para um novo estágio. E para passar por esse novo estágio, tem mais uma tribulaçãozinha. Né? E aí, quando ele vai passar por um novo estágio, ele passa por essa grande tribulação que foi caluniado por fazer algo que ele não fez. Ele vai para uma prisão. Ele está no bem bom, ele está numa casa, com o bom e do melhor, tudo nas mãos dele, ele ali é o líder, ele faz o que ele quer ali, mas ele de repente vai para ele desce de escalão, ele desce, né? Porque ir para a prisão não é um lugar muito bom que a gente queira ir. Você concorda? Não é um lugar assim tão aceitável que você deseje ir. Então, mais uma coisa para esse homem gerenciar. Gerenciar suas emoções, gerenciar o desânimo, gerenciar a incredulidade, né? Porque ele está caindo novamente. Mais uma vez, não é isso que a gente lê. A gente vê que quando ele chega na prisão, muito pouco tempo, né? No 21 do capítulo 39, a gente já vai ler que o Senhor sempre está com José. Toda vez que a gente vai falar com José, a gente ouve a frase, e o Senhor estava com José. O que representa esse o Senhor estava com José? Representa que não importa os estágios que você passe na vida. Não importa o cenário, mudou governo, mudou isso, mudou aquilo, agora tem lá uma votação, o que isso vai influenciar na minha vida? Não importa o cenário, Deus faz sempre estar conosco. E não importa a situação, aonde você está, que posicionamento você está, você vai ser sempre abençoado, porque Deus está com você. Glória a Deus. Esse tipo de crença, de fé precisa ter em nós. E fala mais. José ganhar graça diante de um carcereiro. Fala a verdade, para você ganhar graça, para alguém você precisa ter muita competência. Você não chega num lugar, né, desanimado, né? Ai, não quero nem saber, eu quero ficar aqui no meu canto, não vou fazer nada. Deixa... É bom mesmo que não me chame, porque eu quero ficar aqui na minha tristeza, na minha murmuração, né? Mas não. Eu acredito que ele já se dispôs a trabalhar. Ele já se dispôs a mostrar um diferencial na vida daqueles carcereiros. Começou a exalar amor, porque ele é cheio de amor, né? Ele começa a fazer algo de excelência dentro da prisão. Mudou o cenário mais uma vez, mas esse homem continua dando frutos. Glória a Deus. E não demorou muito, sabe o que faz? O carcereiro de novo José está como líder. Não importa onde você entre, se você tiver se você for um visionário, se você for uma pessoa que faça com amor, se você tiver espírito de excelência, não importa onde você chegue, em pouco tempo você está novamente liderando. Porque o líder, não importa as circunstâncias, onde ele estiver, ele vai estar comandando. Então ele chega numa prisão e em pouco tempo ele começa a ordenar tudo. Tudo que se fazia ali passava nas mãos de José. E não só passava nas mãos de José, ele ajudava as pessoas. Ele cuidava das pessoas, ele ensinava as pessoas. Esse era o espírito de excelência. Aí, nós vamos por 40, que o capitão da guarda pôs a cargo de José para que o servisse. E estiveram muitos dias na prisão. Isso fala agora da terceira etapa da vida de José. Quando a gente tem uma missão, nós falamos de quê? De visão. Agora a gente vai falar de missão. Primeira coisa que a gente precisa entender ou saber, né?
ou perguntar para Deus qual que é a nossa missão nessa vida, porque todos temos uma. E se eu tenho consciência dela. Qual é a missão, né? O que Deus tem para mim? O que eu preciso fazer? O que eu acho que ainda está faltando em mim para que eu execute essa missão? Não pensa muito grande, não. Não pensa que você... eu preciso, levar a palavra para os 4 cantos. Eu preciso ser um grande líder de um ministério. Eu preciso administrar uma grande empresa. Não pensa assim. Começa com onde você está a fazer a diferença. Começa nesses 4 cantos aqui. O que está precisando de mim nesses 4 cantos? Onde é que está na minha casa, dentro da minha casa? O que eu posso fazer para executar o espírito de excelência na minha família? O que eu preciso fazer no meio da minha família? Para que achem graça em mim, para que pelo amor de mim, Deus faça diferença por amor de mim. Se não tiver ninguém interessado, mas eu estou. E por amor de mim, eu creio que Deus vai fazer a diferença. Eu creio que Deus vai abençoar e no meio dos meus será todos abençoados por causa de mim, por amor que Deus tem por mim. Começa a pensar assim, de pequenininho, você vai crescendo, vai se tornando grande. A única coisa que cresce grande é monstro. Tudo que a gente vai fazer é pequenininho até se tornar grande. E esse homem, a gente vai ver que dentro da missão dele, ele precisou ter paciência. Né? Passou por tantas tribulações, ele passou pelo ódio dos irmãos, foi vendido, foi preso injustamente, mas ele teve paciência para que a vontade de Deus seja feita na vida dele. Glória a Deus. Ele foi esquecido. Porque ele ajudou tanta gente na prisão, né? Ele ajudou 2 em especial, que foi para os quais ele revelou o sonho deles, o que ia acontecer com eles. E ele pede assim, não se esquece de mim, não. Né? Quando você estiver no bem bom, sabe aquela velha frase que a gente sempre repete? Olha, quando entrarem no paraíso, lembra de mim? A gente não fala isso. Ele fala isso para o companheiro Mó e para o outro que estava com ele. E ele pede assim, lembra de mim quando você estiver lá novamente no palácio. E ele foi esquecido, não lembraram dele. 2 anos depois, adivinha, ele foi lembrado. Porque 2 anos depois, José ia passar agora para a missão, a maior missão da vida dele. E ele já estava preparado para isso. Porque já tinha se passado muito tempo. Né? E ele foi paciente de esperar esse momento. Né? Um belo dia, Faraó começou a ser atormentado por um sonho. Sabia? E esse sonho era tão forte que começa a atormentar ele de tal forma que ele começa a chamar todos os magos dele, todos os adivinhos dele, para tentar interpretar o que é aquele sonho que atormentava tanto ele. Eu acredito que era Deus que estava fazendo isso. Para quê? Porque Deus sabia que apenas um único ser ia interpretar esse sonho. José já tinha lançado a semente. 2 anos atrás, ele lançou a semente, interpretando o sonho de um deles. E aí, na hora certa, no dia certo, ele lembra de José. Tem uma pessoa que já fez isso por mim, que já interpretou um sonho. O que ele interpretou, aconteceu. Imediatamente, o faraó chama quem? José. E ele se depara diante de um problema, um grave problema, né? Porque o faraó conta esse sonho a ele. E José, ele vai nos dar uma lição aqui, ele vai nos deixar um aprendizado aqui, para a nossa vida, né? Para nós todos aqui.
Primeira coisa é que, além dele interpretar o sonho, ele também dá a solução. Olha, o meu Deus, ele pode interpretar, pode me ajudar a interpretar esse sonho. E eu também tenho uma solução para ele, mas em nenhum momento ele se coloca como solucionador. Não, ele fala e ele diz assim, olha, escolhe dentre vós, dentro dos teus, um homem sábio para executar isso. Faraó imediatamente fala, não tem um mais sábio que ti. Agora, isso me chama a atenção. Porque o que chamou a atenção de Faraó não foi apenas o fato de ele interpretar o sonho. Porque se fosse só isso, ele poderia ter deixado José como um dos magos dele. Olha, tu vai ficar aqui comigo? Porque tu interpreta sonho, futuramente qualquer probleminha que eu tiver, tu vai estar aqui para me ajudar a interpretar outro sonho. Ele poderia ter deixado ele somente como um dos magos dele, um dos ajudantes ali. Mas não, ele escolhe ele para ser o segundo maior administrador do mundo. O segundo maior do mundo. É como Zé Ninguém, que está preso, que está em situações que não tem preparo nenhum, vamos pôr assim. É como uma pessoa que não tem preparo nenhum para o mundo, digamos assim. Para o mundo ele não fez uma faculdade, para o mundo ele não fez isso, para o mundo ele não tem isso, ele não tem uma teologia, ele não tem nada disso, então ele não serve para mim. Mas ele tinha o preparo de Deus. É como se uma pessoa que para o mundo não teve currículo nenhum, não teve tubinho nenhum, ele é escolhido para ser o segundo do Donald Trump lá, o presidente dos Estados Unidos. Entendeu? É uma loucura para qualquer um que estivesse vendo. Mas foi isso que aconteceu com José. Por causa de Deus, ele foi colocado para administrar o maior país do mundo. Porque ele, além de interpretar o sonho, ele deu a solução. E ele vai nos ensinar aqui como ser bons administradores da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho. Isso daqui, se você ler, eu convido vocês para ler. Ele dá um exemplo de planejamento, né? Ele traz um plano econômico para o faraó. Um plano econômico. Ele dá uma aula de educação financeira. Meu Deus. Ele fala, vai vir dias difíceis. Você vai ter dias muito fartos na sua vida. Você vai ter tempo de muita prosperidade na sua vida. Porque Deus vai te abençoar muito. Mas se tu for sábio, tu vai guardar esse recurso para dias difíceis que virão. Você não vai ser atropelado pelas circunstâncias. Você vai aprender a guardar. Porque vai vir uma fome tão grande, mas tão grande, que se você se preparar, se você for sábio, você não sofrerá os danos dessa fome. É isso que ele está falando. Ele dá logo um resultado para esse homem. Ele mostra um plano econômico. Não demorou muito para ele dar um planejamento completo para ele. Ele foi escolhido por causa disso. Porque ele tinha estratégia na mão, ele sabia o que fazer, como fazer, de que forma que ele ia fazer. Todo ser humano, todo homem e mulher precisa aprender a se governar, precisa aprender a se administrar, precisa aprender a administrar pessoas. Quem não sabe administrar pessoas não consegue liderar nada, não consegue lidar com ninguém, com multidões, porque logo entra em conflitos, logo se afasta, logo não quero isso. Então precisa aprender a lidar com pessoas. Precisa planejar a nossa vida, a gente precisa de planejamento para o futuro. A gente precisa, sim, disso. Para que tenhamos vida saudáveis.
Então, o faraó vendo tudo isso, adivinha o que ele faz? Eu quero fazer questão de ler para vocês. No 38 diz assim, ó. E disse faraó aos seus servos: acharemos um homem como este? E quem haja o Espírito de Deus? Eu acredito que José falava tanto de Deus. As palavras deles eram tão cheias de Deus, que não havia dúvida para ninguém de que Deus o era com ele. Não havia dúvida. Tudo que a gente faz, a gente glorifica o nome de Deus. Para que as pessoas vejam que tudo que a gente faz, Deus está conosco, Deus nos abençoou. No meio da luta, Deus estava com a gente. Eu estou passando por aperto, mas eu confio em Deus. As pessoas podem ouvir isso de nós? Que na nossa luta, Ele está conosco? Depois disse o faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido como e sábio como tu. E disse assim, ó: tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Ele é líder novamente. Ele é líder novamente. Mudou o cenário novamente. E ele de novo assume a liderança. Coisa linda. E ele executa com excelência o planejamento que ele havia feito. A gente vai ver que passaram os anos de abundância. Ele faz um trabalho de excelência, guardando uma parte de tudo que ele, porque teve tanta fartura, né? E ele não ensinou apenas, não foi só o faraó, ele ensinou as pessoas também a fazer isso. Toda sabedoria ela precisa ser aplicada. Não pode ser guardada só para você. Primeiro a gente aplica em nós. Depois que a gente aplicar em nós, que as pessoas verem o resultado, porque nós somos medidos pelos nossos resultados. Não adianta eu falar uma coisa e meus resultados serem outros. Então eu aplico em mim, e aí a árvore começa a dar fruto. Né? Nós não somos conhecidos pelos nossos frutos. Então, as pessoas vão se interessar por nós, se interessar pelo que temos, pelo que falamos, vão se interessar por nós quando elas começarem a ver frutos. Aí vai ter interesse. Quando elas verem frutos, o que não vai faltar é a gente vir até você. Enquanto a árvore está seca, isso não é porque a gente vai dizer assim, ai, quando eu estava assim, ninguém vinha até mim. Quando aparecem os frutos, todo mundo vem. É a natureza. Enquanto a árvore está sequinha lá, não tem um galinho, está tempo de outono, na verdade está tudo seco. Ninguém quer saber. Quando entra a primavera, que começa a vir as flores, os frutos, observa como todo mundo se achega. Na nossa vida também é assim. A gente tem que entender que nossos resultados vai atrair pessoas. Até nós. Né? José começa a dar os seus resultados. Agora como líder, agora como administrador de uma nação. Ele começa a executar, guardar o que tem, guardar os frutos, ensinar o povo a economizar, né? Lembrando do que viria. E nisso, nesse decorrer de tempo, adivinha o que acontece? A fome começa a chegar. E um belo dia, agora Jacó aparece. E diz assim, olha, eu estou sabendo. O testemunho do Egito começa a ir para os 4 cantos. Eu sei que no Egito tem trigo. Eu sei que no Egito tem alimento. Vão até o Egito e tragam alimento. 22 anos depois de todo esse trabalhar de Deus na vida de José, começa a concretizar agora a palavra de Deus na vida dele. Aí nós vamos entrar na parte de valor. Que nós não alcançaremos nada na nossa vida se nós
sairmos dos nossos princípios, dos princípios de Deus, do princípio da palavra de Deus, né? Dos valores que Deus deixa para nós. E a gente pode... Que valores são esses que eu não posso fugir? Simples. Leia o Sermão da Montanha. Ele começa assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado aquele que é maltratado, né? Ele fala que ama o teu inimigo, né? Para você abençoar os que te maldizem. Isso são as bem-aventuranças. Isso são valores. Que não importa o patamar que você tiver, não importa o posicionamento que você tiver, você precisa aplicar esses valores, porque senão você não vai chegar lá em cima completo. A gente vai entrar nos valores agora, que José, ele alcança já. Ele já é governador, né? Ele já é muito abençoado, ele já é casado, ele já tem filhos, ele tem muita fartura. Mas ele tem algo deixado para trás. Tem algo atrás que ficou para trás que precisa ser resolvido. Ele tem espírito de excelência, ele é tão incrível que uma pessoa que ela não tem o espírito de Deus, ela se torna uma pessoa arrogante, né? Ela poderia chegar no topo e dizer assim: cadê as pessoas que me abandonaram? Cadê as pessoas que me venderam? Né? Agora eles vão vir atrás de mim pedindo ajuda? O que acontece com José? Os irmãos foram atrás, sem saber que era ele que pedia ajuda. E é lindo a recepção dele, porque ele recebe os irmãos, né? Ele sofre muito com aquela situação de ver os irmãos dele. E ele, no capítulo 42, no 21, diz assim, que ele pede para que tragam o seu irmão, né? Ele reconhece os irmãos, ele dá o alimento aos irmãos, mas ele pede para que tragam o irmão mais novo, depois de fazer todo, né, uma situação para que veja o irmão mais novo, né? E ele cria uma situação tão ruim para que os irmãos possam confessar, para que os irmãos, para ver como que está o caráter dos irmãos deles, se ainda é o mesmo caráter de 22 anos atrás. Ele testa os irmãos para saber como é que eles estão, se eles mudaram ou se eles continuam a mesma pessoa que fizeram com ele lá atrás. E no 22, no 21 do capítulo 42, você vai ler que ele pede no 20 para trazer o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Porém, no 21 diz assim: então disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados acerca do nosso irmão. Esse irmão é José, eles estão falando de José. Pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós essa angústia. Ele está falando que eles estão sendo agora, eles estão se sentindo culpados pelo que fizeram com José. Por isso que eles estão passando por isso novamente. E diz que Rúben, não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Rúben está confessando o pecado. Ele está confessando a culpa de todos eles, porque todos eles se uniram e fizeram isso. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. José sabia o que eles estavam falando, né? E José cria essa situação para quê? Para que os irmãos trouxessem o mais novo, para saber se seu pai estava vivo, para saber como estava a sua família. E no capítulo 43, no 16, chega o momento de José ver a Benjamim. E disse que estava sobre a sua casa. Leva estes homens à casa e mata
vezes, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo a meio-dia. José pede para que seja preparado um banquete para os seus irmãos. Além de ter um espírito de excelência, ele tinha muito amor. Ele era muito bondoso e ele tinha uma humildade muito grande, porque aqueles que o fizeram tanto mal, agora ele os receberia, os perdoaria. Sabe por quê? Eu vou lhe falar por quê. Porque José entendia que aqueles homens, aqueles irmãos dele também faziam parte do propósito de Deus. Faziam parte das promessas de Deus. Fazia parte do que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. Todos eles faziam parte dos planos de Deus. Então teria que ter harmonia entre eles. Teria que ter perdão entre eles. Ele já era governador. A profecia de Deus, a promessa de Deus estava próxima a se cumprir. Porque no 23 diz assim: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água, deu-lhes comida, prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia comer e pão. José preparou todo esse banquete para ele. E ele se declara aos irmãos. No 26 diz assim: vindo pois José à casa, trouxeram-lhe o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. Nesse momento, a visão de José se cumpre. Os 11 irmãos se inclinam para ele. E eles perguntou como estava e disse o vosso pai, e pergunta da sua família. Eu quero falar que não importa o tempo que passa em nossas vidas, não importa aonde nós chegamos. Nós nunca vamos ultrapassar barreiras, nós nunca vamos ampliar nossos termos, nós nunca vamos crescer se a gente não for bem resolvido com todos, se a gente não tiver comunhão com todos. Ele perdoa os seus irmãos, ele já era um governador, a promessa de Deus já havia se cumprido na vida dele, mas ele sabia que ele tinha que perdoar. O perdão, ele tem 3 estágios, né? Ele tinha que perdoar tudo que os irmãos fizeram com ele. E ele tinha que liberar perdão. Porque às vezes alguém pode me pedir perdão e eu posso perdoar ou não. Não é em vão você me pedir perdão e ficar assim. Então, eu preciso perdoar e eu preciso liberar perdão. Eu te libero. Ele liberou os irmãos dele do que eles haviam feito por ele. Ele tirou a culpa que eles carregavam em cima deles. Quando ele se revela, olha, eu sou o seu irmão, tá? Tudo que aconteceu comigo fosse para o bem maior. Foi para que nosso povo fosse conservado da fome que era grande, né? Tudo que aconteceu comigo foi um propósito de Deus para manter-nos vivos, né? Tudo foi Deus que planejou, tudo foi propósito de Deus. Então vocês não temam, sou eu, irmão de vocês, e eu os perdoo, eu libero perdão sobre vocês. Então a gente tem que perdoar, a gente tem que liberar perdão e a gente precisa se perdoar. Porque a maior prisão que as pessoas não conseguem avançar é por não se perdoar. A culpa. Então José, ele se joga nos irmãos, apesar de toda a sua posição, que não importa a posição que a gente exerce, a gente precisa aprender a perdoar, a liberar perdão e a se perdoar. Ele manteve
a geração dele salva da fome. Ele manteve-se firme na sua missão. Ele não perdeu seus valores. Ele nunca deixou de ser servo. E servo com amor. E no momento que ele fala com seus irmãos, a culpa deles se vão, a alegria, a comunhão novamente entre eles. Então, para finalizar, as perguntas que tipo de visão você tem, né, do seu futuro e para com os seus? Se não tem, busque isso. Eu aconselho que você faça um planejamento da sua vida. O que você espera dela? Qual é a sua missão? E quais são os valores que você precisa ter para não fugir dela? E entender que você não vai a lugar nenhum com amargura, com tristeza, porque todos passamos por isso. Todo tipo de adversidade nós vamos passar, todos vão passar pelo mesmo tipo de adversidade, que é rejeição, que é humilhação, ingratidão, ódio, blasfêmia, calúnia. Todos passamos por isso. Mas como você vai reagir diante dela vai fazer toda a diferença. Princípios precisam ser guardados. O princípio de Deus é perdoar. Entender que o seu trajeto, a sua promessa foi feita, mas você precisa estar sóbrio durante o treinamento até chegar aonde Deus quer. E no livro de Hebreus, eu quero ler para a gente finalizar, Hebreus 10, 36, esse versículo é muito forte. Perdoar, liberar perdão e se perdoar. Vocês já imaginaram se Judas esperasse mais um pouquinho? Se ele fosse paciente, mais um pouquinho? Se ele esperasse 2 dias? 10:36, né? Hebreus 10, 36. Quem achar, lê para mim. Achei. É do 36 ao qual? Até a final? 10, 36. Pode ser. Pode ser tudo, né? Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém. Glória a Deus. Necessidade de paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Já pensou se Judas fosse um pouquinho mais paciente? Porque ele não se perdoou, se suicidou-se. Se ele esperasse um pouquinho mais, ele veria Jesus Cristo ressuscitando. E entenderia que tudo teria sido por um único propósito de Deus. A gente precisa ter entendimento, ter paciência, para que quando a vontade de Deus for feita, nós possamos alcançar a promessa, sem perder a nossa visão do céu, sem deixar de executá-la, trabalhar, e sem perder os valores, perdoando, liberando perdão e se perdoando. Aí você vai ser lembrado. Você não vai se passar em vão, você vai ser lembrado por todos esses feitos, assim como José foi lembrado. E vai estar em lugares, sempre. Sempre em lugares que Deus quer a gente sempre aonde? O melhor. Amém? Que Deus abençoe por essa palavra.